Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robert. Então, como eu passei na semana passada, a gente vai fazer a correção aqui dessa primeira atividade de revisão do segundo ano. A gente vai revisar o tópico sobre elementos da comunicação e o signo linguístico. Então, primeiramente, eu vou corrigir com vocês aqui essa atividade, que é um texto de compreensão e interpretação do Moacir Skiliar, chamado Cartas de Amor. Eu vou ler para vocês o texto, em seguida eu vou fazer a correção e na sequência eu vou explicar um pouquinho sobre esses pontos, que é o signo linguístico e elementos da comunicação, ok? Então vamos lá, atenção. O nome do texto é Cartas de Amor. Eu era aluno do Júlio de Castilhos e estudava à tarde. As manhãs naquela época estavam reservadas às turmas femininas. Um dia cheguei para a aula, coloquei meus livros na carteira e ali estava bem no fundo, um papel cuidadosamente dobrado. Era uma carta dirigida não a mim, mas ao colega da tarde, e era uma carta de amor. De amor não, de paixão, paixão fogosa, incontida, transbordante, a carta de uma alma sequiosa de afeto, a qual o jovem escritor não teve a menor dificuldade de responder. Iniciou-se assim uma correspondência que se prolongou pelo ano letivo, não se interrompendo nem com as provas, nem com as férias de julho. À medida que o ano ia chegando a seu fim, os arroubos epistolares iam crescendo. Cheguei à conclusão de que precisava conhecer a minha misteriosa correspondente, aquela bela da manhã que me encantava com suas frases. Mas seria realmente bela, a julgar pela letra, sim. Eu até a imaginava como uma moça esguia, morena, de belos olhos verdes. Contudo, nem mesmo os grandes especialistas em grafologia estão imunes ao erro. E o engano poderia ser trágico. Além disto, eu já tinha uma namorada que não escrevia, mas era igualmente fogosa. Optei, portanto, pelo mistério, pelo nunca te vi e sempre te amei. A minha história de amor continuou somente na fantasia, que é o melhor lugar para as grandes histórias de amor. Esse texto aí tem referência de autoria do Moacir Skiliar, publicado aí no livro Minha Mãe Não Entende Nada. Aqui nós temos do ladinho o vocabulário com as palavras que estão em negrito, que porventura possam causar alguma dificuldade na compreensão com relação ao significado. Fogoso aí é o mesmo que ardente, caloroso. Incontido, que não pode ser contido. Sequioso, desejoso, ávido. Arroubo, arrebatamento, precipitação. Epistolar, relativo à epístola, carta. Encantar, enfeitiçar, seduzir. Esguio, alto e delgado, magro. Grafologia, análise da personalidade de um indivíduo por meio de sua escrita. Imune, isento, livre. Fantasia é o mesmo que imaginação. Beleza, pessoal, agora a gente vai resolver aí as questões da seção margens do texto. E aí em seguida eu vou traçar um paralelo do texto com o assunto que a gente vai estudar, que é os elementos da comunicação e o signo linguístico. Vamos à primeira questão, que pergunta o seguinte. Eu vou colocar bem aqui embaixo a resolução para quem não tiver respondido. Para quem tiver respondido, depois vocês vão verificar se a resposta de vocês está de acordo aí com o padrão de resposta. E eu tinha colocado para vocês a entrega, acho que foi até hoje ao meio-dia, se eu não estou enganado. Mas eu vou, como a gente está ainda nessa fase de vocês se adaptarem, né, a essas aulas remotas, e alguns não possuem um chip, ou não possuem um aparelho, então eu vou dar mais um prazo aí de pelo menos mais uma semana para essas atividades que eu postar para vocês aí. Então a primeira pergunta é o seguinte: destaque do primeiro período o verbo e a locução adverbial que indicam a distância temporal do narrador em relação ao fato narrado. Então ele quer para a gente voltar bem aqui e destacar do primeiro período, né? Que é justamente essa parte aqui
Deixa eu só editar aqui para vocês. É justamente... Opa! Essa parte aqui não, porque essa parte aqui é paga e eu não paguei o aplicativo. Comentário. Essa parte bem aqui, né? O primeiro período começa aqui e ele vai até o próximo ponto, que é bem aqui no caso. Aí ele quer aí para nós destacarmos o verbo, né? Os verbos, no caso. Ele quer, deixa eu só voltar aqui. Ele quer, no caso, ele quer para destacarmos o verbo e a locução adverbial. A locução adverbial é o mesmo advérbio, né? Que acompanha o verbo, modificando o seu sentido. Então a gente pode destacar aí, no caso, era. A gente vai destacar aí o era, né? Que no caso vai ser o verbo. E naquela época é a locução adverbial. Ok? Então esse aqui é o verbo. E esse aqui é a locução adverbial. Beleza, pessoal. Eu tive aqui um imprevisto, né? Eu tive que atender uma pessoa aqui, mas estou de volta. Então, a resposta aí dessa primeira questão vai ser o verbo era e a locução adverbial naquela época. Então eu vou colocar bem aqui como resposta. A gente pode colocar desse jeito. A gente pode colocar aqui. Era, ponto e vírgula, naquela época. Aí a segunda questão é o seguinte: que sentimentos manifestados na carta faziam com que ela não fosse uma simples carta de amor? Vocês viram lá que o rapaz que encontrou a carta embaixo da carteira, ele percebeu que a pessoa estava muito apaixonada, né? Então, não era uma simples carta de amor, era uma carta mesmo que exalava paixão, né? Então a gente pode colocar dessa maneira, ó. A carta revelava uma paixão fogosa e incontida, algo que não se pode conter, controlar, né? É algo incontido, transbordante. Ou seja, a pessoa estava muito apaixonada, né, gente? Algo que vocês nessa fase da vida, né, na adolescência, vivem muito. E a gente pode também colocar que o autor da carta, né, a pessoa que escreveu, manifestava um grande desejo de afeto. Seu autor... Opa, deixa eu só ajeitar aqui essa parte bem aqui que saiu um pouquinho errado. Seu autor, coloquei o M com 4 pernas. Seu autor manifestava um grande desejo de afeto. A questão 3 pergunta o seguinte: que argumentos o jovem usou para desistir de tentar conhecer a sua misteriosa correspondente? Na verdade não é um autor, né, gente? Na verdade aqui é autora, né? Então aí no caso é sua autora. Na verdade foi uma mulher aí que fez, né? Uma menina que escreveu essa carta. E a pergunta 3, que argumentos o jovem usou para desistir de tentar conhecer a sua misteriosa correspondente? É porque ele disse que ele já tinha uma pessoa, né, uma namorada. Ele até falou também que a namorada dele era bastante ávida, né, bastante fogosa. E ele também disse que não poderia corresponder à fantasia dela. Então vamos colocar assim, ó. Ela poderia não corresponder à sua fantasia. Além disso,
ele já tinha namorada. Então é por isso aí que ele trouxe para ele mesmo, né, esses argumentos aí. Ele acabou desistindo aí de tentar conhecer essa menina. E a nossa última questão é o seguinte: na sua opinião, por que o narrador afirma que a fantasia é o melhor lugar para as grandes histórias de amor? Aqui é uma opinião pessoal, no caso, né? Vocês vão responder aí no caderno de vocês, tirar foto e me enviar no privado, ou quem quiser pode responder no próprio Google Class, ou pode digitar também como mensagem no WhatsApp, né? E dizer por que o narrador afirma que a fantasia é o melhor lugar para grandes histórias de amor. Vocês concordam com isso? Que é preciso fantasiar, né, para se ter uma grande história de amor? Então essa foi a nossa primeira resolução de atividade. Eu, como falei para vocês, aumentei um pouquinho mais o prazo aí. E agora a gente vai ver um pouquinho da aula sobre elementos da comunicação e signo linguístico. Olá pessoal, de novo. Agora eu vou trazer para vocês 2 pontos de revisão do primeiro ano do ensino médio, que eu acredito que vocês tenham trabalhado, ou se não trabalhar, a gente vai trabalhar agora nesses próximos minutinhos. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o signo linguístico e os elementos da comunicação, porque isso vai ser um gatilho, isso vai ser uma base, né, um pré-requisito para que a gente venha, depois desses assuntos aqui, estudar um pouquinho sobre os elementos, sobre as funções da linguagem, né? Porque cada função da linguagem vai nascer de um elemento da comunicação. Primeiramente, eu quero conceituar para vocês aí o que viria a ser o signo linguístico. Então, o signo é o mesmo que sinal, né? Ele é a associação de um significante, né, que são sons da fala, imagem gráfica ou desenho, e um significado, no caso aí, que vai ser a ideia, o conceito mental ou a imagem, certo? Mental. Então, o signo linguístico, ele é formado por um significante e por um significado. Todas as coisas que vocês podem observar e ver, tudo é um signo linguístico, certo? Que vocês observam, que estejam aí na sala em que vocês estão, no quarto em que vocês estão, na casa de vocês, no mundo, tudo é formado por um signo linguístico, tudo possui um significante e um significado. Então aqui ele conceituou para a gente o seguinte, né? Aqui ele disse assim: significante ou plano de expressão, parte perceptível do signo, concreta o som ou as letras. Aí ele colocou aqui como exemplo a palavra criança, né? Aqui no caso eu tenho tanto as letras que constituem a palavra crianças, né? Que é formado aí por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso, 8 letrinhas formam a palavra crianças. E além dessas letrinhas, né, que é a imagem gráfica, né, ele fala aqui o seguinte, né? O significante é a imagem gráfica, ou é o som, ou é o desenho, aí no caso, né? Aqui no conceito que eu tenho de um outro livro, ele colocou como desenho. Mas o significante é basicamente isso: seriam as letras, né, a imagem gráfica e o som, né? Crianças aqui possuem quantos fonemas? Eu tenho o fonema do C, eu tenho o fonema do R, eu tenho o fonema do I. Esse AN, ele representa um único fonema, né? Porque ele é um dígrafo vocálico. É porque aqui eu estou sem a minha canetinha para escrever para vocês, porque eu estou num aplicativo de imagem, né, para desenhar na tela. E eu tenho aí o fonema do C cedilhado, que é o fonema S, né? O C cedilha só tem nesse português nosso aqui. E eu tenho o fonema do A, eu tenho o fonema do S. Então, esse aqui é o plano da expressão ou significante, que é a parte perceptível, né? Que se concretiza através dos sons e das letras. O significado, ele, por sua vez, ele traz o conceito, a imagem, a ideia, a definição, né, desse signo linguístico. Então, aqui ele colocou a imagem de crianças, né?
no caso aqui, né, ele tentou aqui reproduzir o que seria o significado, né, quando a gente pensa aí em crianças, né, a gente pensa em brincadeira, né, essa ideia que vem à nossa mente, né, a gente pensa em traquinagem, a gente pensa em inocência, a gente pensa em pureza, né, porque tudo que é relativo à criança vai nos trazer essas definições, esses conceitos. Então, assim eu formo o signo linguístico. Eu tenho aqui outros exemplos, né, que eu trouxe aqui para vocês, tipo significante, imagem acústica, significado, conceito. Lembrando que o significante pode ser também o som, né, pode ser o gráfico, né, o escrito, desenhado. E o significado é tudo que vai remeter a esse signo linguístico. Observem aqui um outro exemplo. Ó, eu tenho o significante da palavra. Aqui eu tenho o signo linguístico mesa, né? E esse signo linguístico, ele é formado pelo significante. Eu tenho aqui as letrinhas que formam essa palavra, né? Esse signo que é o M, o E, o S e o A. Mas quando eu falo também a palavra mesa, o som que sai na mesa, esse som mesa também é significante do signo linguístico mesa. Agora, qual que é o significado de mesa? Né? Eu posso pensar aqui nesse conceito mental, né? Quando eu penso numa mesa, né, que é uma estrutura que tem o suporte, né, geralmente pode ser de madeira, né, tem outros tipos de suporte, pode ser de plástico, mas geralmente é um objeto que é retangular, às vezes quadrado. A mesa também vai me trazer a ideia de confraternizar, de estar em comunhão, né, de almoçar, de comer, né. Tudo isso vai me trazer a ideia de quê? De mesa. Então esse aqui é o sentido, essa aqui é a definição de mesa. Vocês conseguem perceber que o significado ele é bem abrangente? Aqui eu tenho um outro exemplo para trazer para vocês sobre o signo linguístico, que é no caso a palavra bicicleta, né? Aqui eu tenho o significado de bicicleta. Ele colocou aqui a imagem, né? O conceito mental, a imagem mental no caso, que é esse veículo aí que ele possui duas rodas, né? E a bicicleta se movimenta por essa corrente, né? Algumas têm marchas e aí elas se movimentam na verdade através da propulsão humana, né? A gente faz força que movimentam as correntes, que movimentam as rodas e eu posso trazer outros sentidos também para a bicicleta, né? Bicicleta é mobilidade, é liberdade, né? Que mais eu posso trazer? É diversão, né? Bicicleta. E qual é o significante do signo bicicleta? Eu vou pensar nas letrinhas que formam bicicleta. Eu posso pensar também nos sons que formam a palavra bicicleta. Lembrando, pessoal, que esses signos linguísticos eles vão mudar de língua para língua, né? Porque, tipo, a palavra mesa em inglês ela pode ter até o mesmo significado, né? Eu posso pensar nessa imagem mental dessa estrutura, dessa base de madeira, de plástico, desse objeto retangular quadrado, mas só que o significante em inglês não vai ser MSA, nem os próprios sons, né? Mesa em inglês é table, então já vai mudar. Então, cada língua, por mais que o significado possa ser o mesmo, ou às vezes não, geralmente o significante não é. Então, vocês compreenderam o que seria aí o signo linguístico, né? Basicamente, o signo linguístico ele seria uma espécie de célula, né? Se eu for fazer uma comparação aqui com o corpo humano, as línguas são formadas por signos linguísticos, certo? Então, para uma língua ser língua, ela precisa ter milhões de signos linguísticos, certo? Então vamos aqui agora, depois que vocês entenderam o que é o significado e o significante, que são estruturas que compõem aí o signo, né, que é a célula de uma língua, vamos partir para os elementos da comunicação. Lembrando, pessoal, que eu coloquei aqui para vocês no PDF, nesse PDF aqui que está lá no WhatsApp, que eu postei no grupo, e que também está no Classroom, eu quero que vocês façam a leitura aí, tem até aqui bem aqui, né? Bem aqui eu tenho aqui, quero que vocês aí também respondam, né? Quero que vocês respondam aí, gente, essa resposta, essa pergunta bem aqui, que é logo depois que vocês
observarem essa aula. Acredito que vocês já tenham feito a leitura do PDF também. Eu preciso que vocês aí façam a leitura desse PDF para vocês fixarem esse conteúdo, certo? Ele vai falar aqui de outros conceitos, como língua, e que tem tudo a ver aí com o que eu estou falando a respeito do signo linguístico, certo? Eu vou trazer para vocês mais para frente esses conceitos aí para não ficar uma coisa solta. Então vamos voltar aqui para nossas imagens, e aqui eu vou trabalhar com vocês agora os elementos da comunicação, certo? Então vocês viram lá no texto do Moacir Esquiliar que houve uma comunicação ali, ainda que não direta, né, entre o rapaz que encontrou a carta e a menina que escreveu a carta, né, não para ele, mas para uma outra pessoa, mas ali houve uma comunicação. Então a gente vai perceber que naquela situação estão presentes os elementos da comunicação, certo? Eu tenho aqui, os elementos que formam uma situação de comunicação. Eu vou ter o enunciador, né? Eu vou ter também aqui o emissor, na verdade. Deixa eu só tirar isso aqui daqui, porque não vai sumir essas imagens que eu queria que sumisse. Eu vou ter então o enunciador, que no caso vai ser aquele que emite a imagem, não, emite a mensagem, né? Eu vou ter o receptor, ou enunciatário, que é aquele que recebe. Entre eles vai existir uma mensagem. Essa mensagem ela vai passar por um canal, né? Ela vai ser, e essa mensagem também ela vai utilizar um código, né? Que precisa ser conhecido por ambos os interlocutores. E essa mensagem ela vai estar dentro de um contexto aí, ou de um assunto, certo? Então a gente percebeu lá no texto, né, que houve ali uma comunicação, né, no texto da carta de amor do Moacir Esquiliar, entre a pessoa que fala e o ouvinte, né, ou leitor. Então, quem que é o emissor? O emissor é aquele que envia a mensagem, né? Ele pode ser coletivo ou individual. Nesse caso aqui, o emissor é esse rapaz, né, que vai falar aí sobre, aqui nesse exemplo aqui, sobre comida, né? A mensagem que ele trouxe aqui, né, ela tem comida muito boa. E a gente vai já destrinchar tudo isso aqui. O receptor é aquele que recebe a mensagem, e ele também pode se tornar depois o emissor, né? Porque ele pode trazer uma resposta. É nisso que vai se formar os diálogos, né? Aqui no caso, nessa situação com vocês aqui nessa aula, eu sou emissor e vocês são receptores. Mas depois também, nas nossas interações, vocês podem ser emissores e eu me tornar receptor, porque o receptor é aquele que escuta, que lê. O emissor é aquele que fala. Então, eles podem mudar de papéis aí à medida que o diálogo, que a situação vai se desenvolvendo. Eu tenho a mensagem, que é o conteúdo transmitido, né? Na mensagem existe aí um conjunto de signos que vão estar organizados e claros para que haja essa comunicação, para que haja entendimento entre os interlocutores. A mensagem que esse rapaz trouxe aqui é que lá nesse local tem uma comida muito boa. O canal é o meio, né, que vai possibilitar a transmissão da mensagem, né? Ele pode ser visual, como desenho, imagens fixas ou animadas, ou ele pode ser sonoro, né? A fala, né? Quando eu estou usando a fala, quando eu escuto música ou mesmo emito ruídos, né? Eu estou usando canais sonoros. O código, ele é a linguagem que pode ser verbal ou não verbal, usada para transmissão da mensagem, né? Ele é um conjunto de signos, de regras bem combinadas, né? Bem sistematizadas, que precisam ser conhecidos, né, tanto pelo receptor quanto pelo emissor. No caso aqui, eu estou usando com vocês um código linguístico, que é a língua portuguesa. Além do código linguístico português, eu estou usando aqui várias imagens para passar essa mensagem sobre esse assunto de elementos da comunicação, certo? É por isso que, como nós somos falantes do português, a compreensão fica clara, né? Por mais que vocês possam dizer que não estão entendendo um ponto ou outro, mas vocês conseguem entender o que eu estou falando, porque eu estou falando a mesma língua que vocês, né? Eu estou usando o mesmo código linguístico, que é o português. Seria diferente usar essa aula aqui para japoneses, que eles não conhecem o código linguístico do português. E a mesma coisa seriam eles falar para mim, certo? Porque eu não falo japonês. Então isso aqui é o código, né? O código, ele é
a linguagem verbal ou não verbal, ele é o sistema de signos usados pelos interlocutores. Eu tenho ainda o referente, que no caso aí vai ser o contexto em que a situação e os objetos inserem, né, a mensagem que o emissor traz. Nesse caso aqui, pode ser contexto referente ao assunto, né? Nesse caso aqui, né, ele falou que lá tem comida muito boa. Esse aqui pensou numa comida fast food, né? E esse aqui já pensou numa comida mais light, né? Mais vegana. Ele pensou aqui numa saladinha, mas ainda está no mesmo contexto, né? Porque é comida, né? Então, basicamente, esses são os elementos da comunicação, certo? Então, aqui eu tenho o emissor, o enunciador, que é o que traz a mensagem. Aqui ele falou que há um local que tem uma comida muito boa, né? Essa é a mensagem que ele trouxe. Ele usou aqui um canal sonoro, que foi a fala, né? Para passar essa mensagem. E o canal, na hora que ele usou, no caso, a fala, como esse daqui é ouvinte, não é surdo, ele entendeu a mensagem, né? Porque, no caso, para eu usar o canal sonoro da fala, eu preciso que o meu interlocutor seja ouvinte, né? Porque se ele for surdo, ele não vai compreender a mensagem. Então eu precisaria usar um outro canal, que seria os gestos, né? Aí eu estaria usando um outro código linguístico, que seria a língua brasileira de sinais, né? A Libras, e não mais o português, né? Porque o português é uma língua falada. O que mais a gente pode falar? A mensagem que é essa daqui, sobre esse local que tem uma comida muito boa. O código é a língua portuguesa, como eu já falei para vocês, né? Porque ambos são ouvintes, são falantes, na verdade são ouvintes do português. Se são falantes, consequentemente são ouvintes. E aqui eu tenho referente ao assunto, né? Que vai permear essa mensagem, que no caso aí vai ser algo sobre comida. Pessoal, eu quero que vocês lá no PDF, eu quero que vocês aí façam a leitura. Ele vai falar um pouquinho mais, né? Além dos elementos da comunicação, ele vai falar um pouco sobre a língua, canal visual, canal oral. Eu vou trazer esses conceitos para vocês na outra aula. Quero que vocês visualizem essa aula e façam a atividade que nós já respondemos. E tem uma outra atividade também que eu quero que vocês façam, que eu vou corrigir na próxima aula. Deixa eu ver se eu não coloquei, se eu deixar vocês aqui, eu acho que eu não coloquei. Eu só fui até aqui, não tem não. Então eu vou depois, posteriormente, numa próxima aula, trazer aí uma outra atividade para vocês. E marcar com vocês o Meet, né, depois que eu fechar essa parte de elementos da comunicação, funções da linguagem, para a gente encerrar esse primeiro assunto. Agradeço a atenção de todos, tenham um bom dia.